Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 128º dia de propósito. Queridos, deve ter uns 40 minutos que eu estou tentando fazer conexão aqui para nós avançarmos nesse nosso devocional. E assim, são tempos desafiadores, né? Mas sabe, nada vai nos parar, né? Nós não podemos realmente nos render às dificuldades e adversidades que tentam nos parar, né? Amém? Então, olha só, para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube agora também. Estamos aí com esse propósito, queridos, de leitura total da Bíblia para esse ano de 2021. Então, hoje, de acordo com o nosso cronograma, estamos em 2 Crônicas, capítulos 5, 6 e 7. Então, hoje tem muita coisa acontecendo aqui, inclusive aquela resposta de oração que o Senhor deu a Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E eu não vou contar para você tudo, claro, porque antes de contar esse resumão para você, eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Quero te encorajar a vir comigo nessa jornada, né? Até o dia 31 de dezembro nós estaremos avançando aí, fazendo a leitura total da Bíblia, e eu todos os dias vindo aqui, fazendo aquele resumão para você do que está acontecendo, né? De acordo com o nosso cronograma, tá bom? Então, se você puder, agora onde você estiver, fecha os teus olhos, eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida, tá bom? Vamos lá? Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade. Sabemos, Pai querido, que sem Ti nós nada podemos fazer. Então nós pedimos ao Senhor agora que o Senhor venha crescer em nós. Que o Teu Santo Espírito venha crescer em nós, Pai, que nós venhamos diminuir todos os dias da nossa vida, que o nosso coração esteja ensinável, Pai, a todas as direções e tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, nos ensinar. Nos conduza, Santo Espírito de Deus, a todas as coisas, nos livra de todo o mal. É a oração que nós fazemos ao Senhor hoje. Guarda as nossas vidas como até aqui o Senhor tem feito. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada por nos suprir e nos assistir em tudo, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, né, gente? Eu tô feliz porque consegui conectar. Gente, olha, também a gente se alegra com coisas tão pequenas às vezes, né? Pois é, eu tô muito feliz porque após diversas tentativas eu consegui e nós estamos aqui fazendo o nosso devocional, amém? Queridos, então olha só, deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Você lembra que nós então estamos vindo aí de uma jornada onde Salomão estava na construção do templo, né? Você lembra disso aí? O templo que foi deixado pelo seu pai Davi, todos os passos a passos, detalhes desse templo, tudo Davi deixou já determinado para Salomão executar. Ok, então olha só, no capítulo 5, então, vai começar já nos dizendo que finalmente Salomão, ele finaliza a construção desse templo, tá bom? Uma outra coisa também que vai dizer aqui é que então ele traz para dentro do templo, né, todos os utensílios ali que o pai dele já havia consagrado para ser colocado dentro do templo, tá? Prata, ouro, objetos, tá bom? Então tudo isso ele traz também. Outra coisa que acontece, Salomão então reuniu o povo, todas as autoridades, os líderes ali das famílias, né, para a cerimônia de mudança então da Arca da Aliança que estava na cidade de Davi para esse novo templo. E ali, diante de toda a congregação, Salomão e toda a congregação, ofereceram os sacrifícios ali ao Senhor nessa ocasião, né, bem diante da arca. Queridos, eram tantas ofertas, a palavra vai nos dizer que não dava para contar, não conseguiram fazer uma contagem de tantas ofertas que eles fizeram nessa ocasião aqui ao Senhor, tá bom? Uma outra coisa importante, os sacerdotes aqui, eles carregavam a Arca da Aliança do Senhor para o lugar santíssimo, eles carregaram. E aí nessa ocasião eles colocaram a Arca da Aliança embaixo das
asas de 2 querubins que havia sido construído. Se você fez a leitura ontem dos detalhes que nós falamos, né, que foram feitos no templo, lá você perceberá que foi feita a construção desses 2 querubins com as asas grandes, né, e inclusive a arca do Senhor aqui ficou bem embaixo, tá bom, dessas asas. Então são observações interessantes que tem aqui também no capítulo 5. Outra coisa, dentro da Arca da Aliança, o que tinha? Você lembra o que tinha dentro da Arca da Aliança? Você lembra? Não lembro, então vou te contar. Dentro da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado. Lembra quando ele estava lá no Monte Horebe, que o Senhor tinha feito uma aliança com o povo? Então, dentro dessa arca estavam essas 2 tábuas da aliança, tá bom? Quando o povo fez aquela aliança com o Senhor tirou o povo ali do Egito, lembra? Pois é, essas 2 tábuas estavam dentro da Arca da Aliança, tá bom? Outra coisa também que acontece já para finalizar o capítulo 5 é que os levitas e os músicos, né, e 120 sacerdotes que estavam ali, eles se uniram tocando e cantando como se fossem um só, né? Eles louvavam ali ao Senhor como se fossem uma só voz, né? E no versículo 14, olha que poderoso, como é que eles celebravam e davam graças ao Senhor dizendo: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E naquele momento, queridos, sabe o que aconteceu no templo? Diz a palavra que desceu uma nuvem, encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, porque a glória do Senhor encheu aquela casa, encheu a casa de Deus naquela ocasião. Tá, continuando então capítulo 6, deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. Então Salomão abençoa o povo, né? Ele está ali diante do povo, a palavra vai nos dizer, e ele abençoa o povo. Queridos, do versículo, vou falar aqui para você, ó, versículo 4 em diante, né? Ele começa dizendo, ó, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente ao meu pai Davi e que cumpriu. Então, queridos, ele começa aqui falando mesmo ao povo, né? Exaltando o nome do Senhor e falando ao povo acerca das promessas que o Senhor havia falado ao seu pai Davi, tanto a respeito do seu próprio pai Davi, quanto a respeito dele mesmo, né? Que ele iria construir o templo, né? Então aqui nós iremos perceber que ele está falando sobre isso, ó, dizendo sobre toda a vontade do pai também em construir o templo, né? Fala da promessa que o Senhor tinha feito, que Salomão iria construir o templo, como eu disse para você, e tudo isso, tá bom? Salomão ali no pátio, queridos, diante do povo, tá bom? Era como se tivesse um palco ali, ele tivesse construído um palco realmente um pouco mais elevado. Aqui, inclusive, faz menção da altura, das medidas desse palco, tá? E ele tá ali. Depois de falar todas essas coisas ao povo, deixa eu te falar o que ele fez aqui. Ele pegou, se ajoelhou, né, diante ali, ele estava aqui no palco, ele se ajoelhou, o povo estava aqui adiante dele e ele levantou os seus braços, né, ergueu os seus braços ao céu e fez uma oração. Do versículo 14 ao versículo 42 do capítulo 6, queridos, é a oração de Salomão. Então você vai perceber Salomão falando com o Senhor: Pai, olha só, se os céus se fecharem, não houver chuva por causa dos pecados do povo. Aí ele vai falando várias coisas. Se o povo, por exemplo, for derrotado diante dos seus inimigos por haver pecado contra o Senhor, mas se ele invocar o teu nome, então Salomão começa a fazer uma oração ao Senhor, levantando possibilidades, queridos, mais ou menos assim, para você entender. Se o povo fizesse tais coisas, aí ele vem elencando aqui nos versículos quais seriam essas coisas. Mas se o povo se arrependesse, né, o Senhor, por misericórdia, perdoa esse povo. E veio falando aqui, queridos. Então, eu encorajo você, é muito lindo, tá? Só para não ficar extenso, para não fazer leitura na íntegra aqui de tudo que ele está falando, eu encorajo você a fazer a sua leitura, versículos 14 ao 42. Então, ele fez essa oração, né, para que se o que tivesse acontecendo ali, que o Senhor tivesse misericórdia e atendesse as orações e súplicas daquele povo, né? Como que finaliza, então, o capítulo 6? Finaliza o seguinte: Salomão, então, dizendo: sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. Continua. E agora, ó Senhor Deus, entre nesse seu lugar de descanso onde foi colocada a arca do seu poder, que os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, estejam vestidos de salvação e que os seus santos se alegrem com seus atos de bondade. Ó Senhor Deus,
Não rejeite o seu ungido, não rejeite o seu escolhido. Lembre-se do seu amor prometido ao teu servo Davi. Pronto. Terminou aqui capítulo 6 e agora eu vou te contar para finalizar já agora que nós finalizamos hoje no capítulo 7. O que foi então que o Senhor falou para Salomão aqui? Porque após ele terminar a oração, a palavra que vai nos dizer, né? Desceu fogo do céu, queridos, e consumiu ali todas as ofertas que estavam ali, os sacrifícios, né? E a glória do Senhor encheu o templo de maneira que os sacerdotes não podiam entrar de novo, né? No templo ali. E, queridos, todo o povo se prostraram, né? Diante dessa situação, se prostraram ao perceber, né? Esse fogo santo ali, se prostraram com o rosto em terra e começaram a dar graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ofereceram sacrifícios ao Senhor. Nessa ocasião, queridos, foram 22.000 bois, 120.000 ovelhas, né? Sacerdotes e levitas estavam ali realmente se dedicando com seus instrumentos musicais, que foram, detalhes, tá? Esses instrumentos musicais foram produzidos, né? E usados pelo rei Davi, tá bom? Então pensa aí que instrumentos, né? Coisa linda, eles estavam então usando, fazendo uso aqui desses instrumentos, tá? Então tá, o que aconteceu aqui pra gente finalizar? Durante 7 dias então, o povo de Israel comemorou, celebrou, né? A palavra vai nos dizer, e era uma grande multidão, queridos, era gente de toda parte que estavam vindo celebrar ali com o povo de Israel, tá bom? Com Salomão nessa ocasião aqui. No 8º dia, ele realizou uma assembleia solene, tá? E após essa celebração, teve a festa dos tabernáculos, né? O rei então dispensou todos para casa, falou para todos irem para casa. E o povo foi muito alegre, queridos. A palavra vai nos dizer que o povo estava realmente feliz e muito alegre por causa da bondade do Senhor aqui nessa ocasião. Tá, Salomão, como eu disse, né? A gente já tinha dito aqui no início do nosso devocional, havia finalizado tanto o seu templo quanto também o seu palácio, tá? O palácio dele pessoal também estava pronto. E um dia, queridos, então, o Senhor apareceu a Salomão, que é aqui que eu quero chamar a tua atenção, então, como o Senhor respondeu a ele diante da sua oração, tá bom? Então, a partir do versículo 13 do capítulo 7, a palavra vai nos dizer que o Senhor, então, disse o seguinte a Salomão: Eu ouvi a tua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi o que o Senhor falou aqui com Salomão e disse mais: eu estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender às orações que forem feitas neste lugar, ou seja, assim como tu me pediu, né, Salomão? Pois eu escolhi esse templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto a você, se você me seguir conforme minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo às minhas leis e às minhas ordens, então cuidarei para que os teus descendentes, para que entre os descendentes de Israel, né, sempre haja um rei aqui em Israel, né, dos descendentes, conforme a aliança que eu fiz com seu pai Davi. Que forte, queridos. É maravilhoso esse tempo de resposta aqui do Senhor. Fiquei maravilhada. Eu amo, né, esse texto. Mas também, queridos, o Senhor fez uma observação, porque nós já estamos avançando aí de alguns livros e sabemos o que aconteceu, né, queridos? Infelizmente, Salomão, ele não seguiu aqui na íntegra, né, queridos, aquilo que o Senhor havia realmente falado, né? Aqui não está mencionando, eu estou só adiantando para você textos, né? E relembrando você também de textos que nós já lemos. Então o Senhor também disse, mas o seguinte,
se vocês não me seguirem, se vocês se afastarem de mim, se recusarem a obedecer às minhas leis, começarem a adorar outros deuses, eu vou te falar, eu vou arrancar Israel da minha terra. O Senhor falando aqui com o rei Salomão, né? Eu vou destruir esse templo a ponto de todas as pessoas que passarem por perto perguntarem-se assim, mas o que aconteceu? Era um templo tão glorioso, né? Como uma coisa tão terrível pôde acontecer? E a resposta será, porque o seu povo abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os tirou da terra do Egito. Ao invés de adorarem, começaram a adorar outros deuses. Então, escute, isso que eu estou falando com você. Finaliza o capítulo 7, mas é o Senhor alertando já Salomão acerca de que, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra, tá? E ouvirei as orações que forem feitas aqui. Então, o Senhor disse para ele que ele faria isso. Mas também deu um contraponto para Salomão. Falou, agora é o seguinte, se o povo não me obedecer, se o povo começar a adorar outros deuses, eu não só vou tirar eles da minha terra, como também vou destruir esse templo, a ponto de que todas as pessoas que passarem vendo esse templo, que ora era glorioso, irão questionar o que aconteceu e eles perceberão que foi um abandono do povo, adorando a outros deuses, né, deixando de adorar ao Deus que os tiraram da terra do Egito. Queridos, fortes aqui. Forte demais, né? Assim nós finalizamos então hoje o nosso devocional. Poderosíssimo, né? Nós daremos continuidade então no nosso próximo vídeo a partir do capítulo 8 e eu encorajo você a mergulhar nessas águas, tá? Mergulha, tá bom? Vai bem profundo porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz e com toda certeza ela vai produzir um resultado, viu? Na sua vida para o qual ela está sendo designada. Considere essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos então amanhã. Tchau, tchau.